Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, que nossos corações estejam abertos e cientes da importância da absorção das orientações do Evangelho de hoje, para que assim possamos melhorar nossa postura moral e também contribuir com esse aprendizado, levando o conforto dessas palavras aos demais irmãos que precisam compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E para serenar ainda mais, fiquemos com a oração feita por Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Boa noite, queridos irmãos. Vamos para o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 12, parágrafo de 3 a 7. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou mesmo ver os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um agueiro no olho do teu próximo e não vedes a trave no vosso. Capítulo 10, item 9. Por estas palavras, fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma: a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes serás dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Do Evangelho de hoje, primeiramente, entendamos que os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próprio e nos impõem uma responsabilidade maior perante a providência divina, os nossos semelhantes. Quanto mais inteligentes, quanto mais conhecimento, quanto maior o entendimento, mais deve produzir coisas boas para si e para os outros. Quando se dá o contrário, beneficiando-se a si próprio, causando males ou não para os outros, omitindo-se no bem, sofrerá muitos açoites no seu próprio viver e em um futuro, retardando o seu progresso, porque terá que enfrentar os novos açoites da colheita dessa nova semeadura. Enquanto espíritos imperfeitos, todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas. E todo dia é dia de semear no modo como se faz essa colheita, ou na vivência de novas experiências.
Aquele, pois, o espírito mais novo ou não, com a sua capacidade intelectiva menos desenvolvida, cometendo faltas, sofrerá apenas consequências naturais dos seus atos, na correspondência do seu entendimento. É assim que a lei de causa e efeito se processa, numa perfeita justiça, exigindo de cada um apenas o que se pode dar. Por isso, Jesus veio ao mundo para ensinar as leis morais, que devem ser vividas por todos os filhos de Deus. Evidencia a grande responsabilidade dos que a conhecem e não as praticam, como se vê na resposta aos fariseus, que se julgavam e eram os mais esclarecidos da nação. Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. O Espiritismo, o Consolador que veio recordar tudo o que Jesus dissera e ensinar outras coisas que estavam veladas no entendimento da época, coloca à disposição de todos a necessidade e a possibilidade da sua prática, a qual ninguém pode fugir. Assim, aqueles que admiram esses ensinos, mas não se esforçam por colocá-los em prática, continuando fúteis, orgulhosos, egoístas, apegados aos valores, bens e morais e materiais, provocando males ou não, omitindo-se no bem, são tantos mais culpados quanto mais facilidades têm para conhecer a verdade. Cita Kardec: os médios que recebem boas comunicações, não as colocando em prática, por julgá-las necessárias aos outros, não a si próprios, são os mais repreensíveis. Sofrerão consequências dolorosas, por estarem cegos pelo orgulho, não percebendo que os espíritos se dirigem primeiramente a eles. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhes diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar para ser melhor hoje, melhor do que ontem e amanhã, é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, nos homens e em si próprio, sentindo-se sempre bem estimulado a fazer o bem. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. E neste clima, agradecemos a Deus por esta e outras oportunidades de nos aproximar do Evangelho. E que a inspiração dos bons espíritos possam nos encontrar com paz, união e solidariedade por todas as pessoas que esperam sentir nossa vibração. Mas também dirigimos nossos bons pensamentos a toda a humanidade, pois almejamos unir nossos laços de família universal. E diante desta certeza, pedimos ao Mestre amigo e à boa espiritualidade que nossas águas sejam fluidificadas, que possamos receber e ofertar o remédio que alivia as dores da alma e nos fortaleça para aceitar as dores do corpo. Que assim seja. Boa noite.